Bom dia, tudo certo? Dia 12/12, 11 horas da manhã. Eu prometi que eu ia começar a fazer vídeo, eu tava empolgado com a ideia. E quando eu criei o canal, né, que eu fiz vídeo essa semana, na segunda-feira eu postei, eu fui com muita fé de que eu ia ter conteúdo pra gravar, pelo menos até quarta da semana que vem, porque o Botafogo ia jogar o Mundial, né? E o Botafogo, Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Eu falei, tá com moral, né? Vai passar de fase, tá tudo certo. Bem, eu não podia estar mais enganado, porque o time viaja pro Catar já no domingo, depois da comemoração do título, comemoração em traços, né? Porque quase não dá tempo. E o time já parte pro Catar com o compromisso de enfrentar na quarta-feira, no caso foi ontem, o Pachuca do México pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Então é um calendário muito apertado e eu quero conversar sobre algumas questões. Eu quero conversar sobre o futebol brasileiro e o rumo que está tomando. Se o nosso futebol é fraco comparado aos de fora ou os de fora estão evoluindo, porque nos últimos 6 anos só 3 vezes brasileiros chegaram na final do Mundial. Eu quero conversar sobre o jogo também. Então, vamos começar pela quartas de final de ontem. O Pachuca, que já havia jogado, ou ele já tinha classificado, não me lembro agora. Ele já estava nas quartas de final antecipadamente. Ele passou por algum outro time para enfrentar o Botafogo, que foi campeão da Libertadores no sábado retrasado. O time do Botafogo, devido à agenda apertada, uma agenda mal montada, na minha opinião, mas que todo time está de acordo, entrou com um time misto para enfrentar o Pachuca do México, que não jogava há um bom tempo. O time do Pachuca estava mais ou menos um mês sem jogar, e no campeonato mexicano estava em penúltimo, antepenúltimo. Eu estava ouvindo a narração do Sport TV, eles explicaram que o time do Pachuca está numa má fase. Dos últimos 10 jogos ganharam só 2. Então assim, o time do Botafogo, que vinha embalado, que vinha vencendo, era com certeza o favorito, mas estava muito cansado. Então, o time misto qual que foi? Foi o John, né, o Matheus Ponte na lateral direita, o Adrielson e o Barbosa, que estão fazendo esses últimos jogos, porque o Bastos, apesar de ele ter sido relacionado, ele estava no banco, nem entrou. O Cuiabana, que tá voltando recentemente de uma lesão, que ele ficou um tempo fora, né? O Gregory, titular absoluto. O Alan, que jogou no lugar do Marlon Freitas. No meio foi o Eduardo e o Matheus Martins, caindo pela ponta, que é a função que o Almada faz. O Eduardo, que no meio faria a função do Savarino. O Luiz Henrique e o Jesus. Beleza. Então, o time aqui é um time ruim? De maneira alguma. Mas decai o nível, porque o Savarino e o Almada assim, elevam o time do Botafogo a outro nível, junto com o Marlon Freitas, que dá muita qualidade, principalmente na saída de bola. O Marlon Freitas é muito inteligente jogando, ele é muito bom. O Matheus Pontes, que estava na lateral, no lugar do Vitinho, eu acho um lateral ok. É um lateral bom, eu diria que ele é bom. Eu não gosto muito do Vitinho, na verdade. E o Cuiabano tava substituindo o Alex Telles na lateral esquerda. O Alex Telles, ele é outro nível, mas o Cuiabano também é um bom jogador, ele é forte, ele é veloz, ele parte pra cima ali, ele é um lateral bem ofensivo, mas também suporta bem na defesa. Então, aqui a gente vê um time bom, porém com um nível mais baixo do que a gente vinha vendo. O time do Pachuca, eu não conheço ninguém, eu não posso fazer uma análise. Eu sei que eles não estavam numa fase boa, estavam um tempo sem jogar, na Liga Mexicana não estavam bem, mas na narração, né, do jogo que eu estava ouvindo, deram o destaque pro Rondon, que é o centroavante do time, se eu não me engano, venezuelano, o maior artilheiro da Venezuela ou do Equador, não lembro agora. E, bem, ele fez o gol. E também outro destaque é pro ponta Idrissi, camisa 11, deu uma assistência e um gol, jogou muito bem. Mas o foco aqui é o Botafogo. O Botafogo joga o primeiro tempo com bastante dificuldade, eu achei.
para criar a jogada. Justamente a parte do campo onde o Savarino e o Almada jogam. Porque eles, como o Almada ele desce para a esquerda, que é a função que o Matheus Martins estava fazendo ontem, o time não trabalhava tanto naquela ponta. O Matheus Pontes vinha, encostava no Luiz Henrique, eles trabalhavam a bola, mas o que eles mais tentavam era algum cruzamento. Tentavam avançar pelo meio com o Eduardo, mas mal e mal funcionava. E o Cuiabano não fazia essa mesma função do Matheus Pontes, ele não subia para apoiar o Matheus Martins na ponta. E muitas vezes o Matheus Martins encostava na área, meio que como um centroavante, e tirava o Igor Jesus da área. Então, o time ficou trabalhando muito só de um lado e pouco conseguia avançar. Tanto que não teve nenhuma chegada de perigo no primeiro tempo do Botafogo. O Botafogo não conseguiu finalizar perigosamente. O goleiro não teve que fazer boas defesas, entendeu? Então, realmente, você vê que sem o Savarino e sem o Almada, o time do Botafogo perde muito. Ainda é um bom time, o Luiz Henrique ainda é talentoso demais. Os zagueiros são muito bons. Mas o time perde muito. O Igor Jesus, por si só, não consegue criar um lance de gol. Ele precisa de alguém pro passe, ele precisa receber em condição de fazer o gol. Entendeu? Então, bem, foi o primeiro tempo. Foi mais ou menos ali o Botafogo jogando bastante no contra-ataque, porque o Pachuca começou a procurar jogo, teve mais posse de bola no primeiro tempo, né? Teve mais posse de bola, procurava o jogo, o Botafogo trabalhava no contra-ataque, teve um lance até que seria bem perigoso. Eu acho que o Eduardo ou o Matheus Ponte, ou o Matheus Martins, um dos três, alguém do Pachuca cruza na área depois de uma falta, ele pega a bola, sai correndo, toca pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique devolve, acho que é pro Matheus Ponte mesmo, ele vai cruzar no Matheus Martins, mas o zagueiro do Pachuca tira de cabeça na hora, mas o Matheus Martins estava livre. Bem, e essa chance não dá pra errar muito, se ele tivesse jogado o cruzamento mais forte ou mais alto, talvez, quem sabe, Matheus Martins acertasse o gol. Mas é isso, não conseguiu chegar com tanto perigo, ficou meio difícil pro Botafogo. Volta pro segundo tempo, se eu não tem nenhuma alteração, e logo, acho que aos 50, 5 minutos do segundo tempo, o Botafogo toma o gol. E daí é aquele negócio, a gente olha pro time do Botafogo no passado e fala, cara, ferrou, o Botafogo não vai conseguir fazer mais nada. Porque o Botafogo tem um psicológico fraco. Porque o Botafogo tem esse histórico de tomar virada, de se desesperar. Não é tomar virada, porque aqui não tava ganhando. Mas de se desesperar, o time do Botafogo se desespera. Mas eu não achei que foi isso. O time do Botafogo, ele se perde depois do gol, mas ele volta pro jogo. O Arthur Jorge faz substituições. Vamos ver as substituições aqui, ó. Se aos 50 toma o gol, aos 56 o Júnior Santos entra no lugar do Igor Jesus, o Almada entra no lugar do Eduardo e o Marlon Freitas entra no lugar do Alan. E o time começa a ter mais dinamicidade, eu não sei se... mais dinamismo, mais dinamismo. E consegue trabalhar melhor, consegue sair mais e chega a dar alguns chutes no gol onde o goleiro consegue fazer 2 defesas, acho que não tá falando umas 3, 4 defesas do goleiro do Pachuca, mas nada também tão absurdo. E o Botafogo ele cadencia o jogo, mas aos 66 toma outro no contra-ataque. Um lance que o primeiro gol já foi um belíssimo gol, onde vocês devem ter visto na internet, o jogador do Pachuca deixa o Alexandre Barbosa e o Adrielson no chão. E o segundo gol, num contra-ataque, acho que é o Idriss, daí não sei se é o Idriss na verdade, ele pega a bola, chuta fechado, o John poderia ter pego, eu acho que ele poderia ter feito defesa, mas se você vê no gol, é um contra-ataque do Pachuca onde o meio tá completamente livre, não tem um zagueiro adiantado. Assim, a zaga do Botafogo errou ali feio e o John também não ajudou muito. Mas então 2-0, o time do Botafogo já... aí entra a questão do desespero. Porque, cara, você tá perdendo de 2-0, você tem que ir pra cima. E é o que o time faz. 1 minuto antes do gol, o Savarino entrava no lugar do Matheus Martins e depois o Matheus Pontes saía pro lugar do Tiquinho. Então aí eu acho que entra um pouco do desespero.
porque o Matheus Ponte, lateral, entra para entrar o centroavante. E o time fica com 3 atacantes, junto com o Almada e com o Savarino. E daí o time vai, dá mais um chute, vai chegando, mas é sempre bloqueado, é sempre escanteio que não dá em nada. E aos 80, depois de ficar tentando, toma mais um gol, o Rondon finaliza a partida. O Botafogo sai derrotado. É uma derrota complicada. Eu tenho visto muita gente na internet falando que foi o maior vexame de um time sul-americano na história do Mundial. Eu acho meio complicado dizer isso, porque o Botafogo tem 3 dias de descanso. 2. Que é isso? 2? 1 dia de descanso. Porque eles viajam na madrugada do domingo, chegam na segunda. Então eles vão descansar mesmo na terça. De jogo já é na quarta. O time do Botafogo muito cansado. Esse que é o ponto. Não teve preparação. O time do Palmeiras, quando foi eliminado pro Tigre e depois ficou em quarto, isso foi uma palhaçada, eu achei. Teve ali um tempo maior do que o do Botafogo para chegar e se preparar. Então assim, é uma questão muito difícil de julgar. Foi um vexame, foi. Eu não esperava uma boa atuação do time do Pachuca, que se organizou muito bem para jogar no contra-ataque. Mas eu acho que o time do Botafogo poderia ter rendido mais se o Arthur Jorge tivesse optado por colocar os titulares primeiro. Então, ao invés de ele começar com um time misto, ele começa com todo mundo. Tenta construir um placar em um jogo difícil, apertado, quem sabe marcar um gol já no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele vê que o time está completamente cansado e tira os titulares. Daí ele vai entrando com o Matheus Ponte, Matheus Martins, com o Alan, o Eduardo, e ele vai entrando com os reservas. Então, eu acho que esse foi o maior erro. Talvez tenha funcionado, talvez não. A gente não consegue saber, né? O time do Pachuca ainda assim fez um bom jogo. Mas a questão a ser debatida aqui não é que o calendário é horrível, porque o calendário é muito ruim, porque o time que compete mais é punido pelo calendário ruim, calendário apertado. Isso é fato. Apesar de que, novamente, todos os times concordam com o calendário. Infelizmente tem que ser apertado. Eu não sei dizer uma outra maneira que pudesse ficar melhor, de verdade. Mas o ponto a ser debatido é: o Flamengo chega em 2019 na final contra o Liverpool, o Palmeiras termina em quarto no Mundial em 2020. 2021 é vice pro Chelsea. 2022 o Flamengo não vai pra final. Em 2023 o City dá uma sapatada no Fluminense. E agora o Botafogo não passa nem pra semifinal. Bem, os times do Brasil estão piorando ou os times lá fora estão evoluindo? Porque o Al Hilal ganha do Flamengo em 2022. A gente vê o Pachuca jogar um futebol bom. E eu achei que o Pachuca jogou bem. E o Tigre consegue segurar as pontas contra o Palmeiras. Eu lembro um pouco daquele jogo. Não acho que o Tigre tenha jogado mal e o Palmeiras não tenha jogado mal também. Foi um jogo ok. Então assim, o futebol brasileiro tecnicamente é bem mais fraco que, por exemplo, o europeu, e tem dificuldades contra times de outros lugares. Isso é fato, e eu acho que é mais evolução dos outros times, é mais evolução do futebol fora daqui, fora do eixo Europa e América do Sul, né, do que a piora nossa. O Brasil hoje tem alguns times que são verdadeiramente bons. O Flamengo, depois de Jorge Jesus, mal achou um treinador pra jogar bem. O Rogério Ceni foi campeão do Brasileirão. O Dorival fez o Flamengo jogar quando foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro, em 2021, jogou muito bem Brasileirão na Copa do Brasil, mas depois também não ganhou mais nada. Tudo bem, chegou nessas 2 finais, mas com futebol medíocre. O futebol do Atlético Mineiro foi bem mediano. E quase rebaixou também. Não vou ficar entrando aqui em diretoria, nada. O time não jogou bem. O Milito tomou decisões muito ruins em campo. Ali ele mexeu o time, eu acho que ele foi muito ruim em campo. Mas enfim, o Palmeiras ainda é um bom time, apesar de que ganhou só o Paulista esse ano. Ainda é um bom time, não deixou de jogar bem. O Palmeiras competiu até a última rodada com o Brasileirão. Então assim, verdadeiramente bom
no Brasil tem pouquíssimos. Hoje a gente pode colocar em crescimento o Fortaleza e o Internacional. Fortaleza, que fez uma campanha muito boa, termina no G4. O Inter termina em quinto, se eu não me engano. E nossa, agora peguei aqui. Vamos pesquisar. Ó, o Fortaleza acaba em quarto, gente. Fortaleza evoluiu muito. O Vojvoda se mostra cada vez mais um ótimo técnico. E o Internacional acaba com 3 pontos a menos do que o Fortaleza, mas acaba em quinto. E o time do Inter jogou muito bem. Se mostrou muito bem e superando todas as dificuldades que teve no meio do ano por causa das enchentes. E daí veio o São Paulo, ficou 6 pontos atrás. O time de São Paulo também é mediano, não vou entrar nesse mérito de novo, senão eu me irrito. Daí o time do Corinthians, que igualou a maior sequência de vitória da história de uma campanha do Brasileirão, 9 vitórias seguidas, igualou ao Inter e acho que o Flamengo também. O Bahia, que no primeiro turno foi muito bem, no segundo turno caiu, mas ainda foi para pré-Libertadores. E daí abaixo é Cruzeiro, Vasco, Vitória. O Atlético Mineiro ainda conseguiu uma vaga, cara. Pra você ver que ridículo. O Atlético Mineiro ainda conseguiu uma vaga pro Sul-Americano. Esse regulamento é complicado. Mas enfim, o ponto é, o futebol brasileiro não é essencial. O Botafogo ano que vem eu acho que não vai ser a mesma coisa que foi esse ano, porque talvez o John Textor tire alguns jogadores do Botafogo para levar lá fora, pro Lyon. É uma possibilidade, né? Então assim, minha perspectiva, tô passando pano pra derrota do Botafogo pelo cansaço? Não. Podia ter feito mais? Podia. Mas eu entendo também. O calendário é muito apertado. As minhas expectativas pro time do Botafogo ano que vem são baixas. Não são iguais esse ano. Talvez uma Copa do Brasil, de novo a Libertadores, mas eu acho que a tabela do pontos corridos do Brasileirão fica complicado pra eles. Talvez eles percam peças, ou se manter o mesmo time, se manter o Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge já teve propostas, não sei se vai sair. Talvez mantenha o mesmo nível. O futebol brasileiro, gente, é um nível bem mais baixo. Temos decaído o nível do futebol. Cada vez menos nós vemos craques, nós vemos jogadores excepcionais aqui no Brasil. Não é como antigamente, que nossa seleção estava todo mundo. Hoje ninguém tem medo do Brasil, nem da seleção e nem do time. Os times lá fora têm evoluído, sim, isso é fato. O futebol da Arábia evoluiu de uma certa maneira, com todo o dinheiro investido, claro, mas as contratações evoluíram o futebol árabe. Então, o Al-Ahly, que está na semifinal, que vai enfrentar o Pachuca no sábado, tem uma grana investida no time. E a gente não tem esse dinheiro investido nos nossos times aqui no Brasil. Então é natural que um time com mais investimento chegue um pouco mais longe. Inclusive o Al-Ahly, você pode aí estar falando, nossa, mas não tem comparação. Bem, o Al-Ahly deixou o Palmeiras em quarto lugar no Mundial, cara. Então assim, meu ponto é, o futebol brasileiro é fraco, tem poucos times bons, entendeu? Pra mim é Palmeiras e Botafogo e acabou ali no patamar elevado. Depois vem hoje Fortaleza, Inter e Flamengo. E daí só desce. E daí pra baixo não dá. Você não pode colocar o São Paulo hoje concorrendo a título, cara. Porque não vai. O Corinthians, talvez, se continuar nesse mesmo nível ano que vem, você pode colocar. Porque tem um meio campo excepcional, tem atacantes muito bons. Apesar do Yuri Alberto ter tido uma fase péssima, ele é muito bom. É um bom jogador. Então, é complicado a gente medir dessa maneira. Mas o futebol brasileiro não é um futebol bom. É um futebol mediano, com poucos times legais, jogando bola. Entende? Então, esse é o meu ponto. O futebol brasileiro não é tão forte assim. Os times sul-americanos evoluem um pouco, eu acredito. E qualquer time brasileiro que pega a gente fora do Brasil tem dificuldade. Peñarol eliminou o Flamengo. O Flamengo tava com o Tite, claro, não tava jogando futebol legal, mas mesmo assim. Entende? Então a gente ainda passa muita dificuldade e eu acho que não era pra ser assim. Os futebol brasileiro devia ter mais investimento, porque é muito fraco e a gente podia mais. E é importante pro Brasil jogar futebol no cenário mundial. É importante para exportar o nome do país. É importante a gente saber jogar bola. E a gente não sabe. Nossos times hoje são medianos. Medianos.
Tem evolução lá fora? Tem, mas nossos times são medianos. Era isso. Agora, conteúdo, agora em dezembro. Eu não sei, porque o Botafogo acabou com a minha agenda. Eu tava pra falar no sábado e no Real Madrid eu ia vir aqui falar, o Botafogo jogou bem, mas perdeu de 4-0. Brincadeira, mas eu ia ter conteúdo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer uma coisa. Eu agradeço você aí que assistiu até o final, me aturou até aqui. Muito obrigado, deixa o gosta e é nóis.